A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz e grato a Deus pelo privilégio de estar com você mais uma vez e de entrar na sua casa para partilhar com você a palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo: alcoolismo, um desastre nacional. Este é um dos problemas mais sérios da sociedade brasileira. Talvez um dos problemas sociais mais graves da nossa nação. Nós vamos abordar este tema à luz da palavra de Deus. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Edgar Batista Alves, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Xangri-Lá, em Campinas, São Paulo. Seja bem-vindo, reverendo, ao Verdade e Vida. Muito obrigado, Daniel, e o privilégio é todo meu. Reverendo, o tema do nosso programa hoje é alcoolismo. O senhor foi um dependente químico. Isso. Como foi a sua experiência enquanto dependente químico? A minha experiência como dependente químico foi uma experiência muito ruim, amarga, sofrida. A pessoa que sofre dessa doença, hoje pela Organização Mundial da Saúde, é dado como uma doença. A pessoa que sofre dessa doença, ela tem vários problemas, tanto pessoalmente como familiar. Então, dentro desses problemas, desencadeia vários resultados ruins para o indivíduo e para a sua família e para o ambiente que ele vive também, né? E por causa disso, por causa dessa doença que eu tinha, como qualquer jovem, que acaba indo como te colocar isso, pela curiosidade da vida, de buscar algo melhor, esse algo satisfatório que o jovem sempre vem buscando, né? Essa euforia momentânea. Eu fui um desses jovens que buscou essa euforia dentro do alcoolismo. Reverendo, o senhor usou, nós conversamos um pouco, o senhor usou não somente álcool, mas usou drogas, outras, né? Como crack e tudo mais, mas o senhor conseguiu se libertar. Como foi o seu processo de libertação, já que o senhor chegou também a morar na rua, conviveu durante muito tempo na rua? O meu processo de libertação foi através de uma casa de recuperação, intitulada Projeto Liberdade, na qual eu tive a oportunidade, o privilégio de ter um encontro com Cristo ali naquele local. O meu encontro com Cristo foi o que realmente mudou a minha vida e pôde assim mudar a vida da minha família. Pôde mudar a vida de toda a sociedade, daquilo que eles esperavam do Edgar, né? Porque a sociedade me via realmente assim como um indivíduo sem valor algum, propício para estar morto a qualquer momento. E graças a Deus, graças à comunidade que me abrigou, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa de Cristo, e através da pessoa de Cristo é que eu pude ter a oportunidade de ser uma nova pessoa, ser um novo Edgar. Reverendo, existe uma entidade meritória, que é o Instituto dos Alcoólicos Anônimos, onde ela tem na sua praxe, sua filosofia, que o ex-alcoólatra não pode passar na porta de um bar, porque pode, de repente, voltar a ser um alcoólatra. Quando Jesus liberta, agora o senhor passa hoje na porta de um bar? Hoje eu tenho a oportunidade de ter toda a liberdade, porque a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu sou um homem livre hoje, eu não sou mais aquele homem que, como você disse, sobre o NA, o AA, que faz uma filosofia voltada na qual eu não posso mais estar participando de um local onde tiver algum
psicotrópico e aí que me impulsione novamente esse desejo de uso dessa substância, mas não. Hoje eu tenho a liberdade de estar socialmente com qualquer pessoa, conversando e a pessoa bebendo e eu ter o privilégio, a oportunidade na pessoa de Cristo Jesus que me libertou, me transformou, de estar ali junto com aquela pessoa e não ter mais nenhuma satisfação naquela substância. Vereador Edgar, hoje o álcool é uma droga lícita, entre aspas, né? A criança encontra em casa na geladeira, encontra no bar da casa. Qual a mensagem que o senhor daria para o amigo telespectador que agora nos ouve e que talvez tenha um problema de alcoolismo na sua própria casa? O interessante, Daniel, que o que você me colocou agora é uma grande realidade. Nós, como o Paulínia Legal, fizemos uma análise e colocamos crianças de 5 a 10 anos. E essas crianças, para fazerem compras tanto de cigarro lícito como o álcool. E 99% dos bares onde essas crianças foram vendidos. Só um bar não foi vendido. E a defesa da criança diz que é proibido essa venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos. Mas o que eu passo para esses jovens e para as pessoas que têm um problema com a dependência química, né, com toda a substância psicoativa, é que realmente coloque em si mesmo que é um necessitado, que precisa de ajuda, em primeiro lugar. E através de precisar dessa ajuda, ele possa descobrir que ele necessita do poder de Deus em sua vida, que ele necessita da pessoa de Cristo Jesus para a sua vida, porque realmente Cristo Jesus ele pode dar uma libertação completa, total ao indivíduo. Ele deu essa liberdade a qual eu tenho o privilégio de estar aqui compartilhando com vocês essa minha grande felicidade. Uma felicidade não mais momentânea, mas uma felicidade contínua, uma felicidade a qual nenhuma substância me proporcionou em todo o percurso da minha vida, mas sim com a pessoa de Jesus Cristo. Edgar, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Deus lhe abençoe e você continue aí testemunhando acerca da bênção de Deus, da libertação que Deus proporciona. Muito obrigado. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração hoje com o tema alcoolismo, um desastre nacional. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Como Cristo, nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nada pode ao seu amor ser comparado. Oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador.
sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Hoje eu quero abordar com você um dos temas mais importantes para a nação brasileira, para as famílias do nosso país, para a nossa sociedade e para as nossas famílias. Hoje eu quero conversar com você sobre alcoolismo, um desastre nacional. E nós vamos fazer esta abordagem à luz de Provérbios, capítulo 23, versos 29 a 35. O Brasil é considerado o campeão mundial no consumo da cachaça. O alcoolismo é um dos mais graves problemas sociais da nossa nação. O Brasil tem assistido tragédias sobre tragédias, calamidades sobre calamidades, como resultado deste mal que assola a nação brasileira. O alcoolismo é responsável por mais de 50% de todos os acidentes de trânsito. O alcoolismo é responsável por mais de 50% também de todos os assassinatos. Os cemitérios estão lotados das vítimas do alcoolismo e as nossas cadeias entupidas de gente que são prisioneiras do alcoolismo, que se tornaram agentes do mal em virtude do alcoolismo. A Bíblia faz referência a um homem chamado Nabal, que era um homem rico, porém escravo da bebida. E ele destrói a sua própria vida por causa deste vício tão avassalador. A Bíblia também faz referência ao rei Belsazar, que perde sua vida e seu reino, a grande e magnificente Babilônia, numa noite de bebedeira. Quantos lares destruídos, quantos casamentos acabados, quantos filhos feridos e arruinados emocionalmente por causa do alcoolismo. Quantos adolescentes e quantos jovens que passam as noitadas em boates, em bares e saem pelas madrugadas trôpegos, destruídos emocional e moralmente por causa desta tragédia nacional chamada alcoolismo. Hoje eu quero conversar com você sobre este tema à luz de Provérbios 23. E vamos olhar que, em primeiro lugar, o alcoolismo produz dissolução. Paulo diz isso em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. O álcool vai produzir um desmoronamento dos valores morais. Vai desconstruir os pilares da ética cristã. Uma pessoa que se rende ao alcoolismo, ela perde seus referenciais, ela perde seus princípios, ela perde seus valores. E de repente ela vai afogando não só apenas sua vida, mas também a da sua família, num pântano de desespero e de derrota. Quantas pessoas que se renderam à dissolução, à imoralidade, à perda dos valores morais, e vai minando a vida, vai minando o caráter, vai minando o casamento, vai minando a família, e de repente vem uma tragédia imensa por causa do alcoolismo. Mas ainda o alcoolismo, ele produz sofrimento, muito sofrimento. Provérbios pergunta, para quem são os ais? Para quem as queixas? Para quem as rixas? Para quem as contendas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para aqueles que se demoram na bebida. Para aqueles que se assentam ao redor de uma mesa, procurando felicidade no fundo de uma garrafa. Estas pessoas vão sofrendo as consequências amargas, as feridas que se abrem na alma, os valores que vão se perdendo,
a família que vai sendo assolada, o casamento que vai sendo destruído, o nome que vai sendo desmoronado. E todas essas coisas, somando, vão gerar muita dor, muitas lágrimas, muito sofrimento, muito vexame, muita vergonha, muito opróbrio. O alcoolismo, de fato, é um desastre nacional. É interessante que as propagandas de bebida alcoólica são as mais bonitas, as mais atraentes, as mais alegres. Mas isso é um engano, isso é uma mentira, isso é uma falácia. O alcoolismo promete felicidade e produz dor e vergonha. Promete liberdade, mas vicia, escraviza e mata. O alcoolismo promete uma vida cheia de glamour, mas degrada, humilha, envergonha. O alcoolismo produz sofrimento. Mas mais do que isso, o alcoolismo produz também dependência. O texto de Provérbios diz que a pessoa que é escrava do alcoolismo, ela fica insensível. Ela apanha e não sabe quem lhe bateu. Esta pessoa é açoitada, ela é chutada, ela vira saco de pancada e não sabe quem o feriu. E diz o texto que depois que ela acorda deste sono letárgico, ela volta a beber. Ela não consegue se livrar e se libertar dessa escravidão. Mesmo sofrendo vergonha, mesmo perdendo a família, mesmo perdendo a honra, mesmo perdendo o nome e a dignidade. A pessoa não consegue avaliar as consequências, os resultados amargos da bebedeira e voltam a beber, porque se tornaram dependentes, porque se tornaram escravos, vítimas deste vício tão esmagador, desse vício mortífero. Há uma lenda mundialmente conhecida que diz que quando se estava fabricando vinho, se usou 4 tipos de sangue. Primeiro, o sangue, ou melhor dizendo, é que a videira seria formada por 4 tipos de sangue no solo. Primeiro, o sangue do pavão. Quando uma pessoa bebe, via de regra, ela se sente bonita, atraente, conquistadora, empavonada, um verdadeiro pavão. Segundo lugar, vem o sangue do leão. A pessoa que bebe se torna valente, destemida, forte. Ela não teme os perigos, ela não teme ameaças, ela se sente a dona da situação. Mas o terceiro estágio é o sangue do macaco. A pessoa começa já a fazer suas peraltices, tornar-se motivo de gracejos, começa a perder o acanhamento e começa a perder também o pudor. E a pessoa se torna como um macaco, a fazer palhaçadas, a fazer peraltices, a se tornar o centro do espetáculo de motivos de riso, de gracejos e de motejos. Mas o final desta linha é o sangue do porco. A pessoa vai para a lama, a pessoa se degrada, a pessoa se avilta, a pessoa conspurca e enlameia seu nome, sua honra, sua família. Esta é a situação de vício, de dependência e de degradação da bebida alcoólica. Mas mais do que isso, a bebida alcoólica produz também o que nós chamaríamos de anestesiamento. Diz o texto em Provérbios 23 que esta pessoa se sente como que deitada num mastro ou no meio de um mar, e ela é espancada, e ela é ferida, e ela acorda e diz: quem me bateu? Eu não senti nada. Vai gerando na pessoa uma espécie de insensibilidade. Vai cauterizando não apenas a consciência, mas também o corpo. E esta pessoa vai se degradando aos poucos e vai entrando num processo de morte lenta da vida, dos valores, do nome, da dignidade, da família. E esta pessoa entra num processo, então,
de decadência absoluta. É muito interessante que dentro da realidade brasileira há uma forte tendência para a dependência alcoólica. Para você ter uma ideia, no Brasil, de cada 100 pessoas que começam a beber ou são introduzidas ao que se chama de beber socialmente, tornam-se dependentes da bebida alcoólica. E estas pessoas não têm mais controle, não têm mais domínio. Elas bebem um copo e querem beber uma garrafa e depois querem beber um barril, porque ela se tornou dependente, ela se tornou anestesiada pelos efeitos da bebida alcoólica. Mas é importante ainda dizer que o alcoolismo não tem apenas consequências temporais, terrenas, dentro da história humana. O alcoolismo também reflete na vida espiritual e tem consequências eternas. A palavra de Deus é muito clara acerca disso. Ela diz o seguinte, que os bêbados não herdarão o reino de Deus. As pessoas que se entregam à embriaguez não podem entrar no reino dos céus. Fora do reino celestial ficarão os bêbados. É importante entender que esta bebedeira, ela é obra da carne. E os que praticam as obras da carne não herdam o reino de Deus. Portanto, o alcoolismo, ele não é apenas um desastre nacional. Ele não traz apenas o desmoronamento do nome, da honra, da dignidade, do casamento e da família. Ele produz também condenação eterna. O seu salário não é apenas a morte física, mas também a morte eterna. O álcool é um desastre e nós precisamos alertar a nação brasileira. Nós estamos vivendo uma época em que se faz apologia do álcool, que se faz propaganda do álcool, em que se mostra um quadro ou uma paisagem bonita, encantadora, glamourosa. Mas o final desta linha é o desastre. O final desta linha é a escravidão. O final desta linha é a morte. O final desta linha é a condenação eterna. Nós precisamos alertar a nação brasileira que a sobriedade é o caminho da vida. A sobriedade é o caminho da felicidade. Salomão foi procurar felicidade no fundo de uma garrafa e está escrito em Eclesiastes capítulo 2. Ele se entregou à bebedeira e descobriu que o final desta linha é vaidade, é bolha de sabão. Parece que tem brilho, mas não tem conteúdo. Eu tenho visto muitas vezes, ao chegar em casa, algumas vezes de viagem, e ver nossos jovens e adolescentes saindo das boates, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, ao amanhecer, trôpegos, vomitando na calçada. E eu pergunto, é isso que é vida? É isso que é felicidade? É isso que é liberdade? Absolutamente não. Isso é escravidão. Isso é uma antivida. Isso é uma mentira, isso é um engano, isso é um engodo. A verdadeira vida está na sobriedade. A verdadeira liberdade está no fato de você poder abster-se desta dependência, desta escravidão. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Talvez você que está me assistindo agora enfrente esse drama. Talvez você não consegue se livrar por você mesmo. Você tornou-se dependente, escravo da bebida. Mas eu quero dizer para você que há uma saída, que há uma porta, que há uma solução. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para libertar os cativos. Ele veio para trazer libertação. Ele liberta de verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Se agora mesmo você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, se você confiar nele, se você entregar o seu coração para ele, se você se arrepender dos seus pecados e pôr a sua confiança em Jesus, ele pode dar a você um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova vida, um novo casamento, uma nova família, uma nova esperança. Hoje mesmo você pode se render ao Filho de Deus e encontrar vida plena, abundante, feliz, vida eterna. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo neste momento. Talvez você tenha alguém na sua família que lida com esse problema. Talvez você tenha alguém na sua parentela que foi vítima do alcoolismo. Talvez você tenha chorado e sofrido porque alguém da sua casa está rendido ao problema do alcoolismo. Você pode ser este instrumento de Deus na vida dessa pessoa, para que ela seja liberta, para que ela seja perdoada, para que ela possa ser salva pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar comigo. Deus querido, nós queremos colocar a vida daqueles que nos assistem neste momento em Tuas mãos. Talvez alguém que está lidando com este drama do alcoolismo, alguém que não consegue sair deste cipual, alguém que não consegue romper esses grilhões. Mas agora eu quero te pedir, ó Deus, que esta vida encontre a libertação que há no nome de Jesus, para que haja uma conversão, para que haja uma restauração, para que haja uma libertação, para que haja um novo começo na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Provérbios capítulo 23, versos 29 a 35, o reverendo Hernandes abordou a questão do alcoolismo como responsável por mais de 50% dos acidentes de trânsito e dos assassinatos em nossa nação. Mostrou à luz do texto de Provérbios 23 que o alcoolismo produz sofrimento, anestesiamento e dependência. Afirmou que o alcoolismo, apesar de ser uma droga lícita, entre aspas, degrada, avilta, humilha, envergonha e mata. Finalmente, mostrou que somente Jesus pode libertar os cativos e encher o vazio do coração com uma alegria verdadeira. Experimente deixar hoje mesmo essa vida que tem de certo infelicitado a você e toda a sua família. Amanhã mesmo, procure uma igreja verdadeiramente evangélica e comece uma vida nova. Essa é a nossa oração e desejo sincero. Alcoolismo, um desastre nacional. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto para a sua edificação ou como para ofertar alguém aprisionado por esse vício. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira também pela nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode assistir a mensagem de hoje e todos os outros 230 programas que já foram ao ar aqui pelo Verdade e Vida, e que estão à sua inteira disposição para edificar a sua vida, de sua família e de seus amigos. Acesse agora mesmo www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda, faça um depósito na conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, do Banco do Brasil. Neste domingo, eu quero lhe convidar para visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. No nosso site, clique ali em Localize uma Igreja, coloque a sua cidade e verifique a Igreja IPB mais próxima da sua casa. E participe com toda a sua família da Escola Dominical e culto matutino às 9 horas e do culto vespertino às 18 horas. Não chores, Jesus está no controle. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Durante o período eleitoral, eu quero estar com você um pouco mais cedo, das 8 às 8h30, com o nosso programa Verdade e Vida. Espero você aqui na Rede TV, todos os sábados, 8 às 8h30, com o programa Verdade e Vida.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.